Hoje nós vamos continuar a lição do domingo passado, no sentido de que domingo passado o foco foi a vida de quem? De quem, meu irmão? Foi de quem? Daniel, né? Então nós estamos aprendendo com Daniel, e o nosso objetivo hoje é trazer, conforme nós colocamos ali, qualidades de quem serve a Deus. Esse é o título da nossa lição, e nós procuramos fazer uma abordagem muito prática daquilo que Daniel viveu e principalmente daquilo que eu e você temos que viver, espelhados no exemplo magnífico de Daniel. Bom, a primeira coisa que a gente percebe na vida de Daniel é que Daniel, ele tinha rotinas na presença de Deus. Nós vivemos dias em que os cristãos, infelizmente, têm sido tomados por um desejo de ver coisas excepcionais, assombrosas, maravilhosas. Nós queremos ver sinais e prodígios, mas nós não queremos pagar o preço para que nós possamos ver sinais e prodígios. Vivemos tempos em que nós somos atraídos por muitas formas, por muitas estratégias das igrejas, para enchê-las, para fazer com que as pessoas queiram vir aos cultos, mas nós temos vivido um tempo onde os cristãos têm gasto muito pouco tempo na presença de Deus. Temos vivido tempos onde as nossas rotinas de busca a Deus ocupam cada vez menos o nosso tempo, e principalmente são cada vez menos importantes para nós. Nós não temos sentido necessidade de termos mais tempo com Deus. Isso é um sinal de que nós estamos mornos. Quem gosta de beber, quando levantar, uma vez eu vi uma receita para emagrecer que me encantou. Diz que para você emagrecer, você tem que levantar cedo e tomar um copo morno. A primeira coisa que você faz, quem gostaria de fazer isso? Levanta a mão aqui, pessoal. O que acontece? Um copo de água morna. Você vai o quê? Você vai, no mínimo, repunar. E nós temos vivido uma vida de mornidão que é fruto da falta de rotina na presença de Deus. Não adianta a oração do pastor, a oração do missionário, a unção que há no culto, o poder que é manifesto na igreja, não vai mudar a tua vida individual com Deus, se você não buscá-lo. Daniel foi um homem que tinha todos os dias, repita comigo, todo dia. Eu não vou perguntar para você, porque talvez você fique constrangido, mas você lê a Bíblia todo dia? Você medita na palavra todo dia? Você gasta um tempo em oração todo dia? Meu irmão, isso parece óbvio, mas eu vou fazer uma afirmativa para você, que você talvez possa até ficar um pouquinho chateado comigo, mas 90% dos nossos problemas, 90% dos problemas dos cristãos nas igrejas acabariam se eles lessem a Bíblia e orassem todo dia. Eu queria que você entendesse que ninguém muda sem rotina na presença de Deus. Não se deixe levar pela propaganda enganosa. Nós gostamos de comer para emagrecer, nós gostamos de promessas vãs. Tem curso de inglês que promete que você vai falar inglês em 60 dias. Mentira, engano. Então eu estou te dizendo que você não vai ter o melhor de Deus na sua vida se todo dia você não buscar, se você não bater, se você não quiser ouvir a voz de Deus, Deus não vai falar com você.
Segunda coisa, Daniel, porque buscava Deus em primeiro lugar, ele resolveu, qual que é a simbologia da negativa de Daniel em se alimentar? Porque aquelas comidas eram consideradas comidas o quê? Imundas, comidas consagradas a ídolos. Na verdade, Daniel queria delinear perfeitamente qual era a linha divisória entre o que ele podia fazer à luz de um comportamento pautado no temor de Deus e aquilo que ele não podia fazer. A construção dos limites nas nossas vidas passa necessariamente por essa rotina e por uma revelação do Espírito Santo. Rejeite aquilo que te tira da presença do Senhor, rejeite aquilo que te rouba o melhor de Deus. Saiba discernir, como Paulo fala: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O cristão é alguém que tem liberdade, e a marca da vida do cristão justamente é a liberdade. O que Satanás diz que nós somos o povo que não pode é mentira. Nós não somos o povo que não pode, nós somos o povo que escolhe não fazer, porque nós dominamos os nossos ímpetos e as nossas vontades através da presença de Deus em nós. Então você tem que ser alguém que entende que existem coisas sacrificadas a ídolos. Isso aí é uma simbologia. Existem coisas que não são para você, existem coisas que te fazem não ter o melhor de Deus, existem coisas que fazem com que a sua vida não tenha o perfume de Cristo. É a piada maliciosa, é a palavra torpe, é a forma maliciosa de olhar. Tudo isso te rouba o melhor de Deus, e eu quero que você entenda que muitas vezes essas coisas estão completamente comuns dentro da igreja, e que nós precisamos descobrir o que você e eu temos feito que tem desagradado a Deus. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais discernimento eu tenho daquilo que desagrada a Deus. Quanto mais íntimo de uma pessoa eu sou, mais eu sei o que lhe agrada e o que lhe desagrada. E o nosso desafio como cristãos, o nosso desafio como povo de propriedade exclusiva de Deus, para que nós possamos mostrar ao mundo a luz que brilha em nós, é justamente esse discernimento e essa sensibilidade daquilo que Deus não quer para a sua vida. Cuidado, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Segundo lugar, a gente aprende com Daniel algo muito interessante, e essa lição aqui, ela é um desafio para mim. A Bíblia fala em Gênesis 2:18, que quando Deus cria o homem, é interessante que o processo da criação é um processo onde você percebe Deus o tempo todo extasiado, alegre, orgulhoso da obra que estava sendo feita. Só há um momento quando Deus faz uma observação ou um reparo, foi quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não entenda isso simplesmente como a necessidade da mulher, mas entenda isso no sentido de que o homem precisa de outra pessoa para ser feliz. Isso é algo que nos incomoda profundamente. Deus tem trabalhado muito comigo, eu tenho tido dificuldades, eu tenho tido percepção do quanto eu não presto. Meu irmão, cada dia, quando eu olho para o meu sentimento, eu falo assim: Luiz, você não presta. Nós somos individualistas, egoístas, nós gostamos somente do que nos agrada, nós não temos paciência com quem é chato, nós competimos com todo mundo o tempo todo, nós queremos ser os melhores. Quem aqui concorda comigo, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus, não estou sozinho. E essa questão de não estar só é justamente porque Deus quer nos ensinar
a lutarmos contra nós mesmos. Em certa medida, nós somos o nosso maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo. A minha velha natureza, a minha tendência, ela o tempo todo me puxa. E quanto menos você perceber que isso está acontecendo, isso é preocupante, porque você está vivendo e não está percebendo. E Daniel foi alguém que entendeu direitinho essa história de: eu não posso viver sozinho, eu preciso do outro. E ali eu trouxe um texto que há muitos anos, e a própria lição também destaca, ele é perfeito. O solitário busca o seu quê? Próprio interesse. Fala que ele busca o interesse do outro? Jamais. E ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A solidão significa uma vida em si mesmada, uma vida que só busca em si mesmo a solução para os seus problemas, alguém que se acha autossuficiente. E eu quero que você perceba que a cultura do mundo ela é muito sutil para nos fazer achar que ser autossuficiente é muito bom. A gente confunde ser autossuficiente com ser alguém que tem autoestima saudável. São coisas diferentes. O autossuficiente é alguém que não reconhece as suas limitações, ele não reconhece a sua necessidade de Deus, ele não reconhece a sua necessidade do outro. Quem tem uma boa autoestima sabe do seu valor, sabe que é amado como filho, sabe que ele é importante, que Deus o ama individualmente. Então nós precisamos diferenciar essas duas coisas, porque senão você vai querer se tornar alguém autossuficiente, e isso não é projeto de Deus. Deus nos criou para grandes conquistas e sempre em equipe. Os grandes homens da palavra de Deus, Davi, qualquer um daqueles grandes homens do Velho Testamento, os grandes apóstolos, todos eles foram pessoas cercadas de equipes que foram usadas para lhes abençoar, para lhes amparar, para lhes dar o consolo e para lhes fazer alcançar lugares altos. Nós temos a lógica do cristianismo absolutamente de um trabalho por equipe, junto, caminhando ao lado. Ninguém recebe a revelação toda, ninguém tem tudo, e Deus quis desse jeito. E Daniel entendeu isso direitinho. Daniel tinha, no meio de uma realidade terrível, ele buscou ajuda. Eu gosto da vida de Jesus. Jesus nunca se isolou, Jesus nunca quis ficar sozinho. Eu quero que você perceba isso. Até no momento mais agonizante da vida dele, no Getsêmani, ele quis a companhia dos discípulos, ele sempre quis alguém para chorar do lado, o Filho de Deus. E ele então teve uma vida marcada pela graça diante de quem? De Deus e dos homens. Eu quero que você perceba que ali podia estar escrito assim: e crescia em graça diante de Deus. Ninguém cresce pela lógica de Deus diante de Deus sem crescer diante dos homens. É impossível. Você entendeu o que eu estou falando? Todos que crescem diante de Deus, todos que obtêm a autoridade de Deus, todos que obtêm a bênção de Deus, eles são reconhecidos pelos homens. Não há como você não ser reconhecido pelos homens, se você for abençoado por Deus. João Batista fala lá em João 3,20, que ninguém recebe se do céu não lhe for dado. Os discípulos ficavam discutindo: olha, João, você tem alguns discípulos que seguiram Jesus. Ele falou: convém que ele cresça e eu diminua. E ninguém recebe se Deus não der. Então você tem que perceber quem Jesus foi. Jesus, ele tinha 70, depois ele os enviou, de que forma? De 2 em 2. Não podia ir sozinho, não ande sozinho, vá de 2, vai de 2, leva alguém junto. Isso para você é proteção, saiba disso.
Jesus, o que eu quis falar naquela questão de entender que eu não vivo sozinho, agora eu estou aperfeiçoando um pouquinho. Daniel era alguém que sabia o quê? Escolher amigos. Nós temos que ser homens e mulheres que são abertos a nos relacionarmos com todos. Nós precisamos ser sal, e quanto mais você se relacionar com as pessoas, mais sal você vai colocar, concorda? Agora, existem pessoas que Deus colocou do seu lado, de uma maneira especial, pessoas com as quais você tem algo a aprender, pessoas que vão ser profundos instrumentos de Deus para cuidar de você e para falar com você. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Então fala para o teu irmão, Deus fala comigo através de você, fala para ele. Olha, eu fico impressionado, porque nós queremos ouvir anjo. Eu não estou dizendo que é errado a gente ouvir Deus, eu não estou dizendo que é errado você receber uma revelação de Deus, mas eu estou dizendo que você tem que valorizar a revelação de Deus através do teu irmão. Aí que está. Isso é um desafio, porque eu tenho que entender que meu irmão tem defeito, que meu irmão tem limitações, mas que num vaso de barro tem perfume precioso. Uma das maiores lutas que eu tenho é porque eu fui criado em critérios muito rígidos, e isso precisa mudar. Não os critérios rígidos, mas a forma. Eu preciso acreditar mais quando Deus fala comigo através de alguém. Nós gostamos, eu gosto de julgar, de ver a virtude, mas é Deus quem usa o teu irmão. Isso é algo tremendo. E a gente viu em Daniel 2,17, o momento em que Daniel, diante da loucura de Nabucodonosor, ele teve um sonho. E a Bíblia fala que ele ficou, após acordar, incomodado com o sonho. Ele não lembrava do sonho. Ele queria que os sábios lhe trouxessem o sonho e a interpretação do sonho. E a Bíblia fala que aí ninguém conseguia. E diz que os sábios falavam assim: Nabucodonosor, conta o sonho para nós. Ele falou: não, vocês estão me enrolando. Eu quero saber o sonho e a interpretação do sonho. Aí diz que de novo os sábios foram encontrá-los. Aí os sábios falam assim: olha, Nabucodonosor, o que você quer saber, não há homem que possa revelar, só os deuses. E Nabucodonosor então, de uma forma irada e furiosa, manda matar todo mundo. E aí entra Daniel. Daniel, ele chama Arioque, que é o homem que foi mandado pelo rei para matar os sábios, e diz: quero falar com o rei. E após prometer ao rei que ele traria interpretação, ele corre para quem? Para os seus amigos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, gente que compartilha dificuldade. Ou seja, Daniel está nos ensinando que nós seremos felizes quanto mais nós aprendermos a não carregarmos os nossos fardos sozinhos. Nós colocamos aos pés da cruz e nós buscamos os nossos irmãos, porque eles são justamente os instrumentos de Deus para trazer alívio para a nossa carga. Ele vai e compartilha. E eu peguei esse texto em Provérbios 17, eu gosto demais dele. Ele fala: em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A amizade deles não era
uma amizade interesseira. Havia o quê? Propósito comum. Um amigo é alguém que tem prazer de edificar a sua vida, ele é movido por amor. Amizade, amor, a mesma raiz. Então eu tenho que ter prazer de edificar a vida do meu irmão. Eu não tenho que ter interesse na vida dele. Eu vou me relacionar com o fulano porque ele é muito importante. Eu vou me relacionar com o Beltrano porque ele vai me dar algo que eu preciso. Na verdade, o que nós queremos como verdadeiros cristãos é vivermos uma vida onde nós seremos pessoas que recebemos de graça e que de graça nós vamos dar. Esse dar de graça significa que eu vou me sacrificar, que eu vou me interessar pelo outro, pelo problema do outro. Isso vai ser uma terapia para mim. Quanto mais eu me preocupo com o outro, mais eu tenho capacidade de superar os meus problemas. Quanto mais eu me sensibilizo com a dificuldade do meu irmão, mais eu vou ter a capacidade e a bênção de Deus sobre mim para superar os meus problemas. Essa é a lógica de Deus. Amós 3,3 fala: andarão dois juntos se não houver acordo. E essa questão da amizade é algo muito importante, porque eu preciso ter discernimento para entender o seguinte: há pessoas com as quais eu não devo ter amizade. Sim, pessoas que não me edificam, pessoas que não têm temor de Deus, ou pessoas que dentro da igreja muitas vezes estão trazendo para mim problema. Pastor, o que eu faço com essas pessoas? Você vai se relacionar com elas, mas você não vai se deixar ser influenciado por elas, você vai influenciá-las. Olha só o que eu estou te propondo. Eu estou dizendo o seguinte, que nós temos diferentes níveis de maturidade. Nós somos diferentes. Eu não estou dizendo para você não se relacionar com aquela pessoa que está amarga na igreja, que está com problema. Não, eu estou te dizendo que você não vai se deixar influenciar por ela. Eu estou te dizendo que você vai ser alguém que vai fazer diferença na vida dela e que não vai tomar a forma dela. Essa é a nossa luta. Agora, o amigo é aquela pessoa para quem nós abrimos a porta da nossa vida, para quem nós expomos a nossa intimidade e para quem nós ouvimos os conselhos. Então entenda isso, diferencie. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de insensato se tornará mau. Muitas vezes, quando a gente converte, a gente passa por uma experiência óbvia, onde nós mudamos e os nossos valores mudaram. E nós temos amigos antigos, amigos que têm uma visão não cristã, amigos que têm valores não cristãos, e você começa a sentir um peixe fora d'água perto deles, o que é ótimo. E você vai ter que estabelecer um nível de relacionamento com eles diferente, porque agora você não pensa como eles. E a tua luta justamente é ser alguém que cresce em Deus e que continua, e que consegue perfumar a vida daquela pessoa. O que você não pode permitir é que você seja mais influenciado por ele do que aquilo que a tua fé te pede, te exige. Quem entendeu, diga amém. Você vê bem que não é fácil ser cristão, porque eu poderia abandonar. Você vai abandonar todo mundo que você conhecia? Não, não é isso que Deus quer. Mas Deus também não quer que eu seja alguém que continue sob a influência daquela pessoa se eu ainda não tenho maturidade. Então eu preciso achar o equilíbrio. Eu vou conversar com uma pessoa mais experiente, eu vou conversar com o meu pastor, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir orientação. O que eu faço? Eu vou entender qual que é a lógica que move. E é interessante que quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele foi constituído líder. Ele bota os seus 3 amigos também para trabalhar. Ele não esqueceu dos amigos dele. Terceira coisa que eu aprendi com Daniel, muito interessante. Daniel era alguém que vivia acima das circunstâncias. A coisa mais difícil que há para nós é vivermos acima
das circunstâncias. Você está vivendo um problema, você está angustiado, você está triste, você está com medo, você está completamente parado, e você conseguir enxergar além das nuvens. Daniel foi alguém que foi tirado do seu povo. Daniel foi alguém levado para uma terra distante, numa cultura totalmente diferente, uma cultura idólatra, um lugar onde ele seria profundamente atrapalhado em todos os sentidos daquilo que até então ele aprendera. Mas ele não se abateu. Irmão, não é fácil. Quando a gente lê, parece fácil, não parece? Ah, Daniel, eu sou como Daniel. Eu fiquei pensando, eu estava lendo a narrativa, diz que naquele tempo, os dominados, eles caminhavam ao passo dos exércitos que dominaram. Daniel, em 605, então, quando houve a primeira invasão, ele foi levado cativo, e os escravos, eles eram obrigados a caminhar no passo dos cavalos. Eles tinham que caminhar 25 quilômetros por dia. De Jerusalém até Babilônia são 1.500 quilômetros. Foram no mínimo 2 meses caminhando 25 quilômetros por dia. Já pensou você caminhando? Meu povo ficou lá atrás, destruído. E agora? O que vai ser de mim? Acabou. Minha vida acabou. Um menino. A nossa grande escolha de vida é a seguinte: é nós levarmos a sério o que Romanos 8:28 fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, eu tenho que repeti-lo no momento da dor e da tribulação, o tempo todo. A Bíblia fala que a palavra de Deus é espada. Coloca isso na tua mente e repete para você mesmo no momento da tribulação, porque é isso que vai te fazer escolher enfrentar o problema e não se tornar uma vítima do problema. É isso que vai te fazer ter uma postura de vencedor, de protagonista, alguém que é movido por uma força que traz a essência de Deus, e não ser alguém que fica lambendo as feridas e dizendo: coitadinho de mim. E eu quero te falar outra coisa: quando você vê alguém passando pela dificuldade, fale isso para a pessoa. Não seja alguém que fica lambendo as feridas da pessoa, fazendo com que ela continue com a sua postura de lamber feridas. A gente tende a fazer isso. Coitadinho, sofrer. Eu não estou dizendo para você desrespeitar a dor da pessoa, mas eu estou dizendo que através do Espírito Santo em você, você vai ter perguntas e palavras que vão fazê-la enfrentar, porque não adianta ficar lamentando. Repita comigo: não adianta ficar lamentando. É isso que você tem que entender. Aconteceu, aconteceu, e Deus é maior do que as circunstâncias. E esse é o ponto, meu querido. Deus é maior que as circunstâncias. Há uns anos atrás, eu ouvi essa frase que eu achei brilhante. Há uns anos atrás, eu fiz uma doação de plaquetas para um rapaz que estava profundamente comprometido por uma... Como é que é o nome daquela doença do sangue? Leucemia. Esse cara hoje é um dos pastores mais brilhantes de uma igreja evangélica grande aqui em Goiânia. A mais agressiva possível. E a esposa dele passou por isso, e eles venceram. Aí ela começou a visitar doentes lá no hospital do câncer. Aí eu encontrei com ela um dia, ela falou assim: eu falei para o fulano
Deus é maior do que a sua doença. Deus é maior que a circunstância. Quando ela me contou a história do cara que estava sofrendo, eu fiquei assim, coitado. Ela falou, Deus é maior. Será que você é alguém que traz para as pessoas essa palavra? Deus é maior. Viva além das nuvens. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu gosto é quando você está andando de avião e o tempo está fechado. E aquele negócio, né? Você vai entrando nas nuvens, o trem vai balançando. De repente, uau! O sol brilha. O sol brilha. Quem vai ver o sol brilhar aqui, diga amém. Aleluia. Continuando. Essa daqui para mim foi a sacada mais assim, mais gostosa que eu tive de Daniel. Daniel sabia que ele é mordomo. Repita comigo, eu sou mordomo. Não, mas vamos falar isso forte. Fala, eu sou mordomo, e nada é meu. Eu estou vendo o Rodrigo ali, Deus colocando ele em lugar alto. Você é mordomo, não é teu. Isso é importante porque Daniel, ele passou por uma cena, meu querido, que você não faz ideia como que aquilo massageia o ego de um ser humano. A Bíblia fala que Nabucodonosor, que era a maior autoridade no mundo, o que Nabucodonosor fez com Daniel? Lê comigo ali, depois que ele interpretou o sonho. Então o rei Nabucodonosor se o quê? Inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel. Meu irmão, você não está entendendo. O rei do mundo botou o rosto no chão diante de um homem. E aquele homem não mudou. Inclusive, quando você lê o texto, Daniel fez questão de falar para ele: eu não sou mais sábio do que os mortais. Quem trouxe a revelação foi o Deus de Israel. E eu gosto desse texto aqui, ó. Esse texto é forte demais. 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que você se vangloria? Como se não tivesse recebido. Meu irmão, nós somos tão bobinhos. Uma vez eu ouvi uma piada, a piada do jumentinho que Jesus montou. Eu ri muito. Diz que o jumentinho, depois que levou Jesus, chegou em casa, chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu sou o jumento, eu sou importante demais. Aí a mãe dele falou assim: meu filho, acorda, você não passa de um jumento. Você, na verdade, só levou Jesus, você não é nada. E a nossa glória é ser o jumentinho do Senhor. A nossa glória é nós levarmos aquele que traz a vida, a esperança e o poder na vida das pessoas. E se você tem alguma capacitação, não é sua. Cara, é forte demais. É difícil demais para você aceitar isso, porque no fundo a gente se acha bom.
Quem concorda comigo, diga amém. No fundo a gente acha que a gente é. Eu fico pensando, Deus é tão bom. Vamos ser francos, você acha que precisava estar alguém aqui pregando? Se Deus quisesse, a gente entrava aqui, Ele mandava mensagem para todo mundo, sem assentir. E melhor do que nós aqui. Mas Deus deixa a gente ajudar, fazer alguma coisa. Então o que eu queria que você soubesse é que quanto mais você entender que você é mordomo, mais Deus vai te honrar. Quinto, Daniel tinha uma fé contagiante. Quando eu vejo essa história de Daniel, eu fico querendo me analisar e eu vejo quanto que eu preciso melhorar. Quem aqui precisa melhorar? Se levanta a mão. Fala, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quando eu vejo essa história de Daniel, eu fico pensando, Daniel é alguém que acreditou que as orações dele eram ouvidas. Daniel entendeu que Deus é quem tem todo o poder e toda a sabedoria e revela aquilo que ninguém sabe. E Daniel foi alguém que cria num Deus de milagre. Daniel era o famoso, que eu gosto de brincar, piquizão, crente piqui, né? O piqui, onde ele chega, não tem jeito de você não perceber. Piqui é tão bom que quando você bota ele num freezer, leva 1 ano para o cheiro de piqui sair do freezer. Você não concorda comigo? Daniel era o cara que chegava no lugar, meu irmão, chegou a presença do Senhor, acabou. Daniel viveu, na verdade, no Velho Testamento, aquilo que Jesus trouxe no Novo. No Velho Testamento, quando uma pessoa imunda tocava em alguém, aquela pessoa era contaminada. Quando Jesus chegou, Jesus tocava no imundo e ele era purificado. Essa é a mudança da visão, essa é a mudança para você e para mim. Nós temos que ser como Jesus, onde nós chegamos, nós tocamos e a bênção aparece, e a unção chega. Daniel obteve 2 testemunhos de reis. Nabucodonosor e Dario falaram: Daniel, você é o cara. Dario fez um decreto, um edito real, mandando adorar o Deus de Daniel. Agora, o que eu gostei também muito na vida de Daniel é o seguinte: Daniel quebrou um preconceito, um paradigma, um conceito que nós temos. A gente fica separando coisa espiritual de coisa natural. Eu estou colocando isso no sentido de que não há nada na sua vida que não interesse a Deus, então tudo sofre a influência do mundo espiritual. Quem concorda, diga amém. Olha só, você acha que Daniel tinha tempo para ficar o dia inteiro orando? Meu irmão, Daniel era o cara que era o administrador do reino. Você acha que Daniel era um cara à toa? Não, Daniel era soberbado, ocupado. Daniel é um tapa na cara no nosso comodismo, que ficamos nos escondendo atrás das nossas atividades seculares e dizemos que não temos tempo para servir a Deus e para sermos instrumentos de transformação da sociedade. Nós colocamos para os pastores que estão dentro das igrejas em tempo integral a responsabilidade de fazer o reino de Deus crescer. Ah, pastor, eu sou muito ocupado. O senhor entende? Pastor, sabe o seguinte, eu trabalho muito, sou empresário muito ocupado, sabe? Eu não tenho tempo de ajudar aqui na igreja, eu não tenho tempo. Meu querido, não leva mal não, conversa. Lero. Daniel era o administrador do mundo, e ele jamais deixou de ser alguém que cumpriu o chamado de Deus na vida dele. Nós precisamos parar com essa ideia de que quem está aqui na igreja tem um chamado de Deus, e quem está na atividade secular não tem. Aonde
você aprendeu isso? Me conta onde é que você aprendeu que quem está lá trabalhando numa empresa não tem chamado de Deus. Isso aí é uma ideia demoníaca, destrutiva, que tem acabado com as igrejas. Cristãos lavam as mãos das suas responsabilidades e se escondem através de uma mentira. E eu vou mais longe, eu digo, Deus gosta de usar gente muito ocupada. Eu tinha um discípulo, que ele falava assim: pastor, o senhor não descansa? Não, eu falei, demais eu descanso. Porque um dia eu falei para ele, ele falou que tinha vontade de ter uma casa na beira da praia e ficar o dia inteiro na rede. Eu falei, só de pensar nisso me dá doença. Falei, meu irmão, não faz isso não. Sei lá, uns 3 dias, uma semana. Mas a vida inteira balançando uma rede, está amarrado. Que agonia! Eu preciso cumprir o chamado de Deus, eu preciso viver o que Deus tem, o tempo está passando. Meu irmão, deixa para descansar na eternidade. Eu não sei nem se lá vai descansar, eu acho que não vai. O que eu não sei bem como é que vai ser, eu só sei de uma coisa: esse papo de ficar balançando na rede, para com isso. Seja feliz, a felicidade não é um objetivo, é a consequência de uma vida que faz sentido. Você tem que fazer diferença, meu irmão. Para que você existe? Daniel entendeu isso direitinho. Gente, Daniel trabalhava muito. E orava 3 vezes por dia, falando assim: Deus, o senhor não leva a mão? Não, eu estou ocupado, não vou poder orar hoje. Irmão, Daniel viveu uma vida de excelência. Excelência é fazer o melhor que você pode. Deixa eu te falar algo: nós como cristãos não temos a obrigação de sermos os melhores, mas nós temos a obrigação de fazermos o melhor que nós podemos fazer. Nós temos limitações, temos defeitos, mas o que vai nos alegrar diante de nós mesmos é nós sabermos que a nossa vida está cumprindo um propósito. Eu tenho sentido de vida. Para que você existe? Pastor, o meu sonho é aposentar. Para ficar dormindo? Para com isso, meu irmão. Eu estou vivendo uma fase engraçada, que eu estava faltando uns 3 anos, eu aposentaria, 4 anos, e agora está mudando tudo, né? Tudo bem. E eu encontro amigos meus que aposentaram, que eu era o mais novo de uma turma de 400 auditores que entraram na época. Eu era o segundo mais novo. Então, assim, quem entrou comigo já aposentou. E eu vejo os caras tristes, só falam em viajar. Fui para lá, fui para cá, eu já não aguento nem ouvir falar de viagem, meu irmão, porque os caras só viajam. Até eu estou precisando querer viajar, mas eu estou até precisando mudar a minha vontade de querer viajar, porque eu só ouço falar de viagem, e os caras não têm projeto de vida. Eu falo, Deus tem misericórdia, se eu for viver assim eu morro. Pastor, eu não sou igual ao senhor, é verdade, mas Deus tem uma missão para você. Meu irmão, será que você está dormindo? Eu estou te falando isso com todo o amor. Eu quero que você seja feliz. Amém. Quem aqui quer ser feliz, diga amém. Amém. Você não vai ser feliz se você não viver o projeto de Deus. Continuando, eu botei lá Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito em sua obra, perante reis será posto, e não perante a plebe. Você sabe como é que Deus vai transformar o mundo? Deus vai transformar o mundo pegando a sua excelência e colocando você em lugares altos aonde você trabalha, para que você seja sal. Esse é o projeto, esse é o sonho.
Será que você tem pensado assim? E eu gosto muito desse Colossenses 3, 23 e 24. Presta atenção. Algumas coisas que vocês fizerem, é assim que está escrito lá. Mulher, quando você for fazer a comida para o teu marido, você faz o melhor que você pode, porque tudo que você fizer, marido, quando você for tirar a fralda do seu filho, faz do melhor jeito. Quando você for lavar a louça em casa, lava bem lavado. Quando você for buscar o menino no colégio, vai na hora certa. Tudo quanto fizerdes, é tudo, meu irmão, isso é tudo. Eu quero que você pare para pensar nesse tudo. Tudo que você fizer, em qualquer área da sua vida, por menor que seja, tudo. Fazei-o de que jeito? Todo o coração. Isso é forte. Isso é muito forte. Tudo tem que ser feito com excelência, de coração, com entrega. Como para quem? Para Deus. O pastor Samuel contou a experiência dele, que ele trabalhou na portaria. Para Deus, quem trabalha na portaria é igual quem prega. Você sabia disso? Se ele fizer com excelência lá, o de cá fizer mal feito, o de lá vai ter galardão, e esse aqui não vai ter. Deus tem um óculos diferente do seu. É complicado. Então, você está fazendo, não é, pastor, mas meu marido não reconhece. Faz para ele, porque não é para o teu marido que você está fazendo, é para Deus. Você consegue entender isso? Você trabalha não é para os homens, é para Deus. Quando ninguém estiver te vendo, faz bem feito, porque não é para homens, é para Deus. Agora eu gosto dessa frase, que diz assim: e não para homens, cientes que recebereis de quem a recompensa? Quem aqui pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Meu irmão, deixa eu te falar algo. Quando você vê alguém ser levantado, alguém se destacar, saiba que ele tem valor. O ímpio, quando faz bem feito, Deus recompensa ele. Que é isso, pastor? É princípio de Deus. Quem trabalha, quem semeia, colhe. Pastor, eu sou ungido. A tua unção não vai valer nada se você não fizer as coisas bem feitas. Aliás, você vai mostrar que não tem unção. Leis de Deus são para todos. O sol nasce sobre todos. Pastor, aquele filho das trevas ganhou a posição no meu trabalho e eu não. Eu falei, meu irmão, e você fez o que você podia? Pastor, eu orei muito. Aleluia. E o que você fez? Porque oração, você agiu. Eu quero que você entenda que nós vivemos tempos de um cristianismo frouxo. O cristianismo onde nós estamos muito parecidos com o mundo, onde nós estamos aquele chuchuzão, não tem nada mais sem graça do que chuchu. Chuchu, você bota frango com chuchu, o chuchu fica com gosto de frango. Você bota carne, o chuchu fica com gosto de carne. Você bota, o que você colocar, o chuchu toma gosto. Meu irmão, tu é um piquezão do céu. Se você continuar nessa visão de chuchu, fala para o teu irmão, larga de ser chuchu, meu irmão, fala para ele. Essa visão de crente chuchu precisa mudar.
E você precisa ser alguém que descobre o chamado de Deus na sua vida. Bom, vamos ficar de pé. Eu queria fazer um convite. Eu queria que hoje, você que até então tem se escondido, meu irmão, não tenha vergonha de ir na frente, porque Deus sabe. Mas você que tem se escondido atrás de desculpas para não viver uma vida de excelência, vem aqui na frente e nós vamos orar por você nesse momento. Venha, é tempo de mudar. Tenha coragem de trazer um tempo novo sobre a sua história. Venha ser Daniel. Não fique onde você está. O objetivo da nossa palavra não foi te condenar, mas foi fazer você mudar. Quem vier aqui essa manhã vai ser abençoado em nome de Jesus. E a vida dele vai ser vida que vai ser como Daniel. A gente acha lindo ver a prosperidade de Daniel, mas nós não queremos pagar o preço que Daniel pagou. Essa é a verdade. Admiramos aquele que alcança a vitória, mas não queremos ser vencedores de fato e de verdade. Não queremos consagrar, derramar nossa vida do altar do Senhor e dizer: eu vou mudar, eu vou ser como Daniel. E o que foi feito na vida de Daniel pode ser feito na sua vida, meu irmão. Isso não é só para Daniel, não, é para você. Você acredita nisso? Eu não quero insistir, mas tem gente que está aí que precisa largar esse cativeiro. Deus está te falando nessa manhã: larga essa vida e vem para cá, meu irmão, em nome de Jesus. Aproveita a oportunidade. É tempo de acordar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, que nessa manhã a Tua palavra foi clara, Tua palavra foi poderosa. É tempo de nós vivermos a excelência do Senhor. Pai amado, a Tua palavra diz que aquele que vem, que busca, que bate, encontra. E cada um desses que está aqui vai ter a sua vida transformada. E cada um desses que está aqui na frente vai ter a sua vida ungida pelo poder do Senhor, como até hoje não foi. Senhor, eu ministro mesmo um tempo novo, um tempo de Daniéis, homens dispostos a mudar a história da sua geração. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Volte para o seu... Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.